Agora vamos falar do Senado, gente, que deve retomar na próxima semana a análise do projeto que atualiza a lei do impeachment na Comissão de Constituição e Justiça. Tudo isso vai ser discutido novamente por lá por conta daquela decisão do ministro Gilmar Mendes, que realmente ali colocou uma situação de que apenas a PGR é que pode agora fazer algum pedido de impeachment. Isso causou um grande tumulto, um grande alvoroço na Câmara e no Senado, e os parlamentares têm se articulado para ver o que fazer. Vamos ver os detalhes com Rani Veloso. Pois é, ganhou força essa proposta que atualiza a lei do impeachment na reta final dos trabalhos do Congresso Nacional e deve ser votado na próxima semana na Comissão de Constituição e Justiça. Falei com o relator da matéria, o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, e ele afirmou que o seu parecer já está pronto, faltando apenas alguns ajustes finais. De acordo com o Everton Rocha, a ideia é reunir em uma só legislação todos os tipos possíveis de crimes de responsabilidade e reafirmar as prerrogativas do Senado. Inclusive, quem pode apresentar denúncias contra ministros do Supremo Tribunal Federal, além do quórum necessário para dar aval à abertura do processo, que atualmente é feito pelo Senado, e o Senado quer reafirmar essa posição de dar este aval. De acordo com Everton Rocha, também seria prudente pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, suspender a votação em plenário virtual marcada para início na próxima semana, no dia 12, que vai julgar exatamente essa liminar do ministro Gilmar Mendes, que limita as possibilidades de apresentação de denúncia por crimes de responsabilidade contra ministros do STF, limitando e restringindo apenas a Procuradoria-Geral da República, o que dificultaria o impeachment de ministros da Suprema Corte. É uma reação que o Congresso prepara com muita cautela. Antes disso, também em apuração, ele deve se reunir, tanto o Everton Rocha quanto o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, devem se reunir com o presidente Lula para evitar aí qualquer tipo de ruído nesta comunicação. Então, é a tentativa de acertação dos poderes depois dessa crise que foi aberta novamente nessa semana entre o Judiciário e o Legislativo por causa dessa decisão monocrática. Em reação também, nessa semana, a gente acompanhou que a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que limita as decisões monocráticas na Comissão de Constituição e Justiça e também apresentou uma PEC para reafirmar que qualquer cidadão possa apresentar pedidos de impeachment de ministros do STF. De Brasília, Rani Veloso. Obrigada, Rani, pelas suas informações. Vamos analisar então agora com a Cássio Miranda, que chega ao vivo com a gente em tempo real. Cássio, boa tarde, bem-vindo. Como que o governo vai fazer agora para conter essa crise? O Lula, né, o presidente, com certeza vai se reunir já com Davi Alcolumbre, mas já não demorou demais? Já não devia ter acontecido esse encontro antes de toda essa confusão acontecer? Quando ele viu que Messias teria resistência, Lula já não deveria ter agido? Márcia, boa tarde a você e boa tarde especial à nossa audiência. Em Brasília, nada é à toa. Me parece, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal, mais especificamente o ministro Gilmar Mendes, tomou esta decisão polêmica para provocar Davi Alcolumbre e principalmente para forçar um encontro entre Davi Alcolumbre e Lula. Por quê? Era um tema que dormia em berço esplêndido no Supremo Tribunal Federal já há bastante tempo. E, além disso, no meio desse imbróglio todo envolvendo o Supremo e Senado, Jorge Messias, que era o principal foco da discussão anterior, ele toma um posicionamento em favor do Senado e torna a sua posição mais palatável. E, na sequência, o presidente Lula acaba recebendo Messias. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acaba recebendo Lula e eles começam um diálogo numa relação que até aqui era fria, muito fria. Então, diante deste contexto, me parece que Lula não tinha uma desculpa para agir e Alcolumbre não tinha uma desculpa para ceder. O Supremo, repito,
não sei se deliberadamente ou não, criou o cenário favorável e o cenário possível para que os dois se encontrem. Resta saber se a amizade, se o crush entre os dois será retomado ou Lula e Alcolumbre continuarão distantes, frios e brigando. Pois é, Acácio, inclusive eu quero que você também ajude a gente a esclarecer esse mapeamento da relação entre Senado e Palácio do Planalto, porque a indicação de Jorge Messias, ao que parece, ao Supremo Tribunal Federal, que desencadeou todo esse clima tenso entre os dois poderes, o presidente Lula não deve desistir dessa indicação, ao que tudo indica. Você acredita que tem chance de Alcolumbre realmente amolecer o coração e ceder a essa indicação de Jorge Messias? Ou ele vai bater o pé para tentar mudar a indicação do presidente Lula ou jogar Messias aos leões no Senado Federal? Vitória, na minha visão, o Davi Alcolumbre é a imagem do Centrão neste momento. E nós sabemos que o Centrão é pragmático. No fim do dia, as decisões do Centrão são tomadas de forma pragmática. Então o Davi Alcolumbre está se fazendo de difícil, está criando todos esses obstáculos, está impondo todos os óbices possíveis para que na negociação, no final do dia, ele tenha vantagens e acabe obtendo todas essas vantagens em favor dele próprio, do Senado e do Centrão. Então acho que ele vai amolecer o coração. Não sei o que Lula dirá para ele, mas a tendência é que ele amoleça o coração e Jorge Messias seja aprovado. Até porque o governo federal, por mais que patine em determinados momentos nas suas negociações, o governo federal tem a leitura e sabe que no fim do dia, se ele mandasse alguém sem chances de ser aprovado, ele acabaria desistindo. Informalmente, os líderes do Congresso já foram consultados e há uma sinalização positiva. Pois é, Acácio, ainda mais porque o presidente Lula é conhecido justamente por ter ali uma boa conversa e um bom convencimento de com quem ele acaba batendo um papo, a exemplo do presidente americano Donald Trump.